Chegamos ao nosso vídeo de 10.000 inscritos do canal. Aê, chegamos a essa marca. Estou muito feliz e quero agradecer a todos vocês que estão aqui, né? Tanto aos novos inscritos quanto aos antigos, a todo mundo que está sempre apoiando aqui o canal. De coração, muito obrigada. Ao pessoal que sempre comenta, né? As parcerias que a gente tem aqui no canal, muito obrigada de coração mesmo. E já já eu falo o nome de todo mundo aí que eu for lembrando para vocês em agradecimento, tá bom? Só que primeiro vou mostrar para vocês, né, atendendo ao pedido da enquete do canal, né? Então vocês votaram lá e estou começando a atender. Então daqui para frente nós vamos começar os nossos vídeos, né, sobre o Natal, sobre essa época do final do ano que é muito boa, né, para vender, para fazer os crochês, para fazer artesanato no modo geral. Então, para começar, eu trouxe aqui no especial de hoje, né, dos nossos 10.000 inscritos, um amigurumi, né, o amigurumi natalino. Na verdade, é aquele biscoitinho, né, ó, ou aquele biscoitinho de gengibre. Eu vou explicar para vocês todo o passo a passo de como fazer. Ele é achatadinho desse jeito para lembrar o biscoitinho, né, de verdade. E eu fiz ele aqui com um cordãozinho para ser pendurado na árvore de Natal, tá? Também pode ser uma opção de fazer chaveiro, ou mesmo sem nada para colocar de decoração na mesa. Também é uma ideia interessante. Então eu resolvi trazer para vocês começar essa parte aí do Natal com o nosso biscoitinho, tá bom? Então eu espero que vocês gostem de coração, né? Que eu fiz com muito carinho para vocês. E já vou começar agradecendo, tá? Vou começar agradecendo a minha família, que inclusive são os meus primeiros apoiadores aqui do canal. Então, aos meus pais, a minha irmã, muito obrigada, um beijão para vocês, muito obrigada por apoiar. O meu marido, que além de apoiar, né, normalmente, também é membro do canal, então, muito obrigada de coração. Aos nossos membros aqui também, a Kátia Cristina Rossi, a Marici Quitério, que inclusive foi a que teve a ideia, né, que trouxe para mim a ideia de fazer enquete com vocês. Então, muito obrigada e muito obrigada pelo apoio. E no final do vídeo eu vou agradecer mais gente, tá bom, pessoal? Um beijão, muito obrigada mesmo por essa marca e vamos para o nosso passo a passo. Então, gente, mostrando aqui mais de perto para vocês, eu vou explicar todo o passo a passo de como fazer ele aqui, ó, ele que tá todo decoradinho, bordadinho, prontinho para colocar na árvore ou mesmo fazer chaveirinho, né? Eu fiz ele achatadinho assim para ele ficar realmente parecido com um biscoitinho, tá, gente? E vamos às medidas então. Ó, comprimento ele tem 10,5 cm, largura ele tem também 10,5 cm e de altura, pessoal, eu vou medir aqui mais ou menos, ele tem 1,5 cm de altura, tá? Essa é a medida dele. O cordãozinho eu deixei com 3 dedos meus aqui de comprimento, então dá, ó, 3,5 cm, mais ou menos, quase 4 centímetros aqui de comprimento, tá bom? Então, mostrado aqui, vamos para os materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de tex, né, 295 ou 300, nas cores, ó, esse aqui é o craft, essa cor aqui é craft, tá? Podem colocar um caramelo também, né, um marrom bem clarinho, tá, gente? Para simbolizar o biscoitinho assado, né? Então, ó, esse é o craft. Vou utilizar também na cor branca. Vou precisar da cor verde, esse aqui que eu tô utilizando é um verde água. E vou utilizar também na cor vermelha, tá? Vamos precisar aqui da nossa agulha de crochê número 2,5 milímetros. Vamos utilizar também a nossa agulha de costura, uma agulha de costura normal, tá, gente? E os nossos alfinetes. Vamos utilizar aqui um pouquinho só de enchimento acrílico, é só um pouquinho mesmo, como meu objetivo foi deixar ele com aparência mesmo de biscoitinho, eu usei bem pouquinho de enchimento, tá? Vamos utilizar a nossa tesoura, como sempre. Por último aqui, então, a nossa fita métrica, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vou usar o fio craft aqui e nós vamos começar, ó. Vamos fazer o anel mágico, certo? Correntinha inicial. E vamos começar aqui a nossa primeira carreira com 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5,
6, certo? 6 pontinhos baixos. Só lembrando a vocês, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem a correntinha, o próprio ponto baixo, nada, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê que eu explico para vocês direitinho como fazer desde da correntinha até o ponto caranguejo, tá bom, pessoal? Então olha lá primeiro, depois volta aqui. Puxo o fio, deixo bem fechadinho, tá? Ó, um anelzinho mágico bem fechado. Eu costumo colocar meu fio aqui para contar carreira, certo? E prender ao mesmo tempo, assim eu não preciso fazer nó. E vamos para nossa segunda carreira, que nós vamos fazer um aumento em cada um dos pontinhos de base até o final, tá? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês um aumento em cada ponto, nada mais é aqui, ó, do que fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base até o final da carreira, tá bom? No final, a gente vai ficar com 12 pontos, eu vou fazer e volto com vocês. Agora, aqui na nossa próxima carreira, nós vamos fazer um pontinho baixo e no ponto seguinte a gente faz um aumento, tá? Vamos repetir a sequência por toda a voltinha, ó, um ponto baixo e um aumento no próximo, e no final dessa carreira nós vamos ficar com 18 pontos baixos no total, tá bom? Então eu vou fazer aqui e volto também para a gente continuar. Vamos agora para a nossa próxima carreira, que nós vamos fazer aqui, gente, ó, 2 pontinhos baixos, e aí no ponto seguinte a gente faz o aumento. Vamos também repetir por toda a voltinha essa sequência de 2 pontos baixos no aumento, e no final da carreira a gente fica com 24 pontos, tá bom? Então eu vou fazendo aqui e volto com vocês para continuar. Feito aqui, pessoal, nós vamos fazer agora, ó, 4 carreirinhas de um ponto baixo em cada ponto de base até o final, tá? Então façam aí 4 carreiras, eu também vou fazer e volto então com vocês. No total a gente continua com os 24 pontos, tá bom? Então eu vou fazendo aqui 4 carreirinhas. Ó, gente, fiz aqui as 4 carreirinhas, ficou desse jeitinho. Então agora a gente vai começar a fazer as diminuições aqui do rostinho, tá? Então vamos lá, ó. Nós vamos começar com 2 pontos baixos e uma diminuição de amigurumi. Quem não conhece a diminuição, ó, a gente pega a argolinha externa dos 2 próximos pontinhos e fecha o ponto baixo, tá? Então, ó, 2 pontos baixos nos próximos pontos e no seguinte a gente faz a diminuição aqui desse jeitinho, certo? E vamos repetir por toda a voltinha. No final da carreira, a gente vai ficar com 18 pontos novamente, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui e volto com vocês. Agora, pessoal, nós vamos fazer, ó, um ponto baixo e aí sim, no ponto seguinte, a gente faz a diminuição. Um ponto baixo e no ponto seguinte, diminuição. Vamos repetir por toda a volta. No final da carreira, a gente fica com 12 pontos baixos, certo? Eu vou fazendo aqui e volto com vocês para mostrar. Feito aqui, pessoal, agora nós vamos fazer, ó, uma carreirinha de um pontinho baixo em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Nesse caso, a gente não vai fazer nenhuma diminuição e nem aumento, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, quando eu terminar com essa carreirinha, né, de um ponto baixo em cada, eu vou colocar enchimento. Só vou alertar vocês para colocar uma quantidade de enchimento bem leve, assim, bem pouquinho. Por quê? Porque aqui o objetivo do nosso biscoitinho é ele ficar achatadinho, tá, gente? Ele não pode ficar alto, né? Porque aí foge um pouquinho da ideia tradicional do biscoitinho, né? Então, eu vou colocar uma quantidade de enchimento mais ou menos que fique assim, ó, tá vendo? Para ele não ficar muito cheio e também não ficar com aparência, né, de um bolinho ao invés de um bolinho, não, de um boneco mesmo, ao invés de um biscoitinho, que é o nosso objetivo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a carreira, vou colocar enchimento e vou voltar com vocês para mostrar exatamente o que eu tô querendo dizer com a quantidade do enchimento acrílico, tá? Ó, gente, é essa quantidade que eu quero, tá vendo? Ele fica macio o suficiente para ele continuar achatadinho aqui se eu apertar, tá? Então, ó, ele fica desse jeitinho. Coloquem essa quantidade de enchimento que ele fique realmente dobradinho desse jeito, tá bom? Não é para deixar ele, a menos que vocês queiram, é claro, mas o objetivo é não deixar ele extremamente estufado, tá? Deixa ele levinho assim.
Feito isso, agora então, pessoal, vamos começar a fazer o corpinho. Então, vamos lá, ó, a gente vai fazer um pontinho baixo e um aumento. E vamos repetir por toda a voltinha. Então, façam aí, ó, um ponto baixo, um aumento até o final da carreira. E nós vamos voltar, então, a ficar com 18 pontos baixos, certo? Então, eu vou fazendo aqui e volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, agora eu vou fazer, ó, 3 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, aqui é um ponto em cada ponto por 3 carreiras. No final, a gente continua com os 18 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês para a gente continuar. Feito aqui, pessoal, ficou desse jeitinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar aqui 2 pontos baixos. E no ponto seguinte, a gente faz o aumento. Vamos repetir por toda a voltinha essa sequência, tá? E no final, nós vamos ficar novamente com os 24 pontos, tá bom, gente? Então, façam aí, eu também vou fazer e volto com vocês para a gente continuar. Vamos agora aqui fazer 3 carreirinhas novamente de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a voltinha, tá? Então, aqui não vai ter aumento, não vai ter diminuição, certo? Então, no total, a gente continua com os 24 pontos, certo? Então, eu vou fazer as 3 carreirinhas e no final delas eu vou colocar enchimento também aqui no corpinho para ficar macio desse jeitinho também, tá bom, pessoal? Então, façam aí, também vou fazer e volto com vocês. Ó, gente, feito aqui, coloquei enchimento como eu falei para vocês. Agora, a gente vai passar para a parte de fazer as perninhas, tá? Então, como que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos contar da seguinte forma, ó, a gente vai dobrar desse jeitinho, certo? E nós vamos contar aqui 12 pontinhos baixos. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho certinho aqui a marcação dos 12 pontinhos. Então, o que que eu vou fazer, ó? Nessa dobrinha que eu fiz, aqui bem na metade, eu vou entrar, ó, do outro lado e vou fazer um ponto baixo. E vou virar aqui meu trabalho, ó. E vou dar a voltinha fazendo 12 pontos baixos, tá bom? Então, o objetivo, pessoal, é a gente fazer 12 pontos baixos aqui, ó, dando essa primeira voltinha. Nós vamos fazer, pessoal, 3 carreirinhas dessa forma, tá? De 12 pontinhos baixos, dando essa primeira voltinha. Eu vou fazer essas 3 carreirinhas, vou voltar com vocês e vou mostrar como vai ficar, tá bom? Então, sigam a voltinha da metade aqui do corpinho, fazendo 3 carreiras de 12 pontos baixos. Ó, gente, feitas as 3 carreirinhas, ficou desse jeitinho, certo? Ficou dessa forma. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um pontinho baixo e uma diminuição no próximo, certo? Um ponto baixo e uma diminuição no seguinte. Assim, eu vou fazer por toda a voltinha. No final da carreira, nós vamos ficar, eu vou verificar direitinho, mas nós vamos ficar aqui com 9 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, volto com vocês para mostrar como vai ficar. Ó, pessoal, a gente ficou com 8 pontinhos, tá bom? Eu errei só por um. A gente ficou com 8 pontos. Coloquei um pouquinho de enchimento aqui na perninha. Agora, para a próxima carreira, nós vamos fazer uma diminuição em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, vamos fazer aqui uma diminuição em cada ponto. No total, a gente vai ficar com 4 pontinhos baixos, certo, gente? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês para a gente arrematar essa parte. Fiz aqui, pessoal, ficou desse jeitinho. O que que eu vou fazer, ó? Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho de base. Cuidado para não pegar ponto extra, né? Ó, fecho com ponto baixíssimo, puxo meu fio. Não precisa deixar uma sobra muito comprida, só um pouquinho, tá? Ó, nozinho duplo, passando o fio 2 vezes por dentro. Puxo bem, né? Se quiser, pode preencher um pouquinho mais com enchimento, se não quiser, não tem problema. E nós vamos fechar essa aberturinha que ficou aqui, tá? Então, ó, eu vou pegar minha agulha de costura, vou passar minha linha e a gente vai fechar essa aberturinha. Eu vou pegar, ó, as argolinhas externas de cada um dos 4 pontinhos, ó. A argolinha externa somente, tá, gente? Só essa argolinha da frente. E vou puxar super bem, para deixar bem fechado.
venho aqui do ladinho, dou 2 nozinhos pra gente arrematar, certo? Ó, dei meus 2 nozinhos e vou esconder o fio de sobra passando por dentro aqui de todo mundo e levando o meu fio pra cá, ó. Puxo bem, puxo o fio, ajeito bonitinho aqui, cuidado para ele não ficar com um bico muito grande, apesar da gente depois fazer a parte decorativa, tá, gente? Vai esconder um pouquinho essa sobra que ficou aqui. Feito isso, pessoal, tá aqui uma perninha. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar com o meu fio aqui do ladinho, ó, no pontinho do lado. Eu vou entrar com o fio aqui, vou dar 2 nozinhos e vou fazer a mesma coisa na outra perninha. Então, eu vou repetir as mesmas carreiras, tá? Então, 3 carreiras de um ponto baixo em cada, que são 12 pontos. Depois, um ponto baixo, uma diminuição, ficando com 8 pontinhos. E por último, uma diminuição em cada para a gente poder arrematar. Então, da mesma forma, eu vou fazer aqui essa outra perninha, tá bom, pessoal? E aí, então, eu volto com vocês. Bom, vamos fazer o bracinho agora, pessoal. Só vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu já deixei prontinhas as 2 perninhas, certo? Aqui a gente tem uma aberturinha, essa aberturinha a gente vai fechar depois, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês, certo? Agora a gente vai fazer o bracinho, tá? Então, vamos lá. Anel mágico, correntinha inicial. Vamos colocar aqui para começar 6 pontos baixos. Vamos lá. Ó, 3, 4, 5 e 6. Puxo aqui o meu fio, deixo bem fechadinho e vamos para nossa segunda carreira, que nós vamos fazer aqui, gente, um ponto baixo. Deixa eu só puxar aqui esse primeiro pontinho sempre mais apertadinho, ó. E no ponto seguinte, um aumento, certo? Vamos repetir por toda a voltinha, tá, gente? Essa sequência aqui. Então, nós vamos fazer, deixa eu só arrumar aqui que meu fio enroscou. Um ponto baixo e no próximo ponto a gente faz um aumento. Então, no total, a gente fica com 9 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer e volto para continuar. Feito aqui, gente, ficou desse jeitinho. Vamos agora fazer, então, 6 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, nós vamos fazer 6 carreiras de um ponto baixo em cada ponto. No total, a gente continua com os 9 pontinhos, certo? Eu vou fazer essas 6 carreirinhas, vou colocar um pouquinho de enchimento e volto com vocês para arrematar. Ó, pessoal, esse aqui ficou desse jeitinho, tá vendo? Coloquei um pouquinho de enchimento só para deixar mais volumoso, né? Venho aqui, fecho com ponto baixíssimo, puxo o fio, deixo sobra pra gente costurar, tá? Cortei do nozinho duplo, puxo bem. Venho aqui com esse fio de sobra, coloco pra dentro também da peça e vou fazer outro bracinho exatamente igual, tá vendo? Então, eu fiz os 2 bracinhos aqui. O que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos colocar esses bracinhos logo abaixo aqui do pescoço, tá vendo? Nós vamos colocar os 2 aqui, eu vou colocar com alfinete, tá? A gente põe pela extensão do tamanho deles mesmo, tá vendo? Então, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, dá 4 carreirinhas aqui o tamanho, tá? Então, eu vou colocar desse jeitinho e volto com vocês pra gente já fazer a costura e depois começar, então, a fazer a parte das decorações, tá bom? Bom, pessoal, coloquei já um bracinho aqui. Vamos então colocar o outro, né? Ó, a gente vai posicionar aqui logo abaixo do pescocinho, né? E eu vou começar a costurar aqui para mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá, gente, ó. Eu venho aqui onde tá o arremate, então eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Então, ele tá entre a segunda e a terceira carreira aqui do corpinho, ó. E vou prender, tá? Simplesmente eu vou fazer os pontinhos básicos de costura, ó, tá certo? Pego um pontinho aqui do corpinho, pego o pontinho aqui do bracinho, né, da abertura do braço e vou puxando. E vou fazer a costura aqui por toda a voltinha, tá vendo? Então, eu vou prendendo aqui e volto com vocês para arrematar, tá? Ó, gente, fiz aqui a costura, tá? Ficou desse jeitinho.
Então, agora eu vou só arrematar dando 2 nozinhos aqui, ó. Vou dar o primeiro nó, vou dar o segundo nozinho. E o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse fio de sobra que a gente tem aqui e eu vou levar ele aqui pra baixo pra gente fechar essa abertura, tá? Eu trouxe o fio do outro bracinho, mas ele ficou muito curto. Então, eu vou só cortar esse outro aqui, tá? Então, ó, eu tenho fio até comprido, eu vou levar ele lá pra baixo. Lembrando que eu entro aqui por dentro da peça, tá? Não deixa aparecer fora, porque vai estragar o acabamento, tá bom? E aí, então, nós vamos costurar essa abertura que ficou aqui, ó. Eu vou prender pegando pontinho de um lado, pontinho do outro lado, ó. Pontinho de uma perna, venho aqui, pego o pontinho da outra perna e vou juntar, tá vendo? Ó, ele vai fechar essa aberturinha que tinha aqui. Então, ele já tá fechadinho, tá vendo? Feito isso, então, eu vou novamente aqui fazer nozinho de arremate, tá? Pra gente fechar essa abertura de vez. E, por último aqui, escondo o fio de sobra. Escondi, tá vendo? Agora, gente, o que que nós vamos fazer? Vamos começar a fazer as decorações, porque o corpinho base aqui do nosso biscoitinho já tá feito, tá vendo? Já tá montadinho aqui. Então, ó, gente, vamos começar aqui com o fio branco, tá? Para fazer as decorações. O que que nós vamos fazer? Ó, eu vou entrar aqui na lateralzinha da perna por dentro para ficar aqui o arremate, tá, gente? Ele vai ficar mais escondidinho. Vou passar meu fio. É bem no meinho aqui, ó, tá? Da lateral. Bem no centro, tá bom, gente? E vou dar 2 nozinhos pra gente iniciar, tá? Ó, dei o primeiro e o segundo nó. O que que eu vou fazer, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, ó, vou mostrar pra vocês. Vou entrar aqui, fazer correntinha inicial, certo? E nós vamos trabalhar aqui toda a volta do nosso biscoitinho, fazendo um ponto baixíssimo entre cada carreira, ó. Entre uma carreira e outra de pontinhos, a gente faz um ponto baixíssimo desse jeito, tá vendo? Ele vai ficar com um desenho aqui, como se fosse o contorno, tá? Ó, entro aqui no meio dessa parte aqui onde a gente arrematou, venho com meu fio e puxo, fazendo um ponto baixíssimo. É como se a gente estivesse fazendo aquele bordado de ponto correntinha, tá vendo? Ele vai dar a voltinha aqui por todo o trabalho, ó. Ó, gente. E o legal é que ele vai dar desenho, vai formar um desenho tanto aqui na frente quanto na parte de trás, ele também vai ter o formatinho do desenho próprio, tá? E assim eu vou percorrer por todo o corpinho, ó, gente, ó. Venho aqui entre um ponto e outro, puxo o ponto baixíssimo. Venho entre o ponto e outro, puxo o ponto baixíssimo. E assim nós vamos seguir por toda a bordinha aqui do corpinho do nosso biscoitinho, ó, tá? Eu vou subir o braço, a cabeça, eu vou dar a volta completa, tá, gente? Eu vou fazer toda a voltinha mesmo dele, tá? E aí, eu vou, depois de dar toda a volta, quando eu chegar aqui novamente, eu volto com vocês pra gente arrematar, tá bom? Olha, pessoal, como ficou, tá vendo? Ele fica decoradinho dos dois ladinhos, é como se ele tivesse sido, né, todo trabalhadinho na parte de trás também, tá? Então, ele ficou com todo o contorninho aqui. Eu vou só arrematar, gente, pegando, ó, aqui o primeiro pontinho que a gente fez, tá? Vou puxar o fio, fiz um ponto baixíssimo novamente, né? Puxo o fio, não precisa deixar uma sobra grande. Vou dar nozinho duplo, puxo bem e a gente vai esconder esse fio de sobra, tá bom? Esses 2 fiozinhos de sobra aqui a gente vai esconder pra dentro da nossa peça. Então, eu vou pegar aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, eu vou esconder um fio e depois eu escondo o outro por fora do vídeo, tá? Então, ó, peguei aqui, coloquei na minha agulha, venho com a agulha aqui, ó, voltada pra dentro da minha peça, puxo bem, escondo o fio, venho com a minha tesoura aqui e corto. Ó, cortei, ficou desse jeitinho e a gente já esconde o fio certinho, tá? Vou cortar, esconder esse daqui também e cortar a sobrinha e volto então com vocês para continuar.
Bom, pessoal, nós vamos fazer agora a parte do bordado do rostinho, tá? Então, ó, na sexta carreirinha aqui, eu coloquei alfinetes. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, eu tenho alfinetinhos. Na sexta carreira, eu vou contar 3 pontos de distância entre a borda e onde eu coloquei o alfinete, e 3 pontos de distância entre um olhinho e outro, tá bom? Fio branco, nozinho na ponta. Nós vamos entrar em alguma abertura entre pontos aqui qualquer e sair onde eu coloquei o meu alfinete, ó. E vou puxar, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer pontinho cheio aqui para preencher mesmo, para formar o bordado do olhinho, tá, gente? O objetivo aqui é deixar o mais redondinho possível. Então, ó, a gente vai fazer todo o preenchimento aqui, tá? Pra ele ficar bem bordadinho, bem certinho, tá vendo? Ó, então eu vou passando várias vezes, vou ajeitando os bordadinhos para ele ficar bonitinho. E assim que eu perceber que eu tenho um formato legal aqui, que eu posso deixar ele no formatinho que eu tô fazendo, ó, então aqui a próxima passada eu acredito que já esteja bom. Então eu vou passar aqui e já vou levar o meu fio lá pro outro olhinho, ó. Pro ponto onde eu vou fazer o outro olho. Ó, gente, tá vendo? Aqui pra mim já tá o preenchimento muito bom. Então, eu vou fazer aqui o ponto cheio no outro olhinho, tá? E assim eu vou fazendo, pessoal, ó. Vou preencher tudo aqui e volto com vocês pra gente arrematar, tá? Vou sair agora aqui embaixo em outra aberturinha entre pontos, certo? E vou dar nozinhos assim, ó. Seguro o fio com a mão esquerda e passo por dentro com a mão direita. Vou dar várias passadinhas, certo? Ó. Vou dar a terceira passada e escondo o fio de sobra aqui por dentro também, ó. Por dentro da mesma aberturinha entre pontos que eu entrei, eu escondo esse nozinho. Venho com a minha tesoura e corto. Agora, gente, a gente já tem o olhinho, a gente vai pegar o fio vermelho para fazer a boquinha e outros bordadinhos aqui que nós vamos fazer também decorativos, tá? Ó, com o fio vermelho, com o nozinho na ponta, na minha agulha de costura, certo? Vamos entrar em outra abertura entre pontos. Nós vamos sair daqui, ó, da sexta, a gente vem para sétima, oitava, nona carreira aqui embaixo, no meio, bem no centro, entre um olhinho e o outro, tá? A gente calcula assim, ó, a medida, certo? A gente vê onde é o centro e coloca o fio. Vou esconder esse nozinho inicial aqui por dentro, certo? Ó, já escondi ele. E agora nós vamos fazer então o bordadinho da boquinha. Como que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou andar aqui, ó, 2 pontinhos e vou subir aqui na diagonal para minha direita, certo? E vou levar a minha agulha de volta aqui ao ponto inicial, ó. E vou puxar. Ajeita bonitinho, não deixa repuxado, tá? Porque senão vai estragar todo o desenho. Venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa, ó. Levo meu fio pontinho aqui pra cima, na diagonal pra minha esquerda, tá? E aí, o que que eu vou fazer, pessoal? Vou sair com a minha agulha aqui embaixo, porém, ó, vou mostrar pra vocês. Um pouquinho antes de encostar na outra parte, tá? Eu vou puxar aqui e aí eu vou mostrar exatamente onde é que eu tô parando, ó. Tá vendo? Aqui tá a parte do meio, né, de baixo. Eu subi só um pouquinho. Por quê? Porque a gente vai fazer aquele bordadinho de boquinha como se ele tivesse conectado aqui assim, ó, desse jeitinho, tá? Que a gente vê até na animação do Shrek, né? Daquele biscoitinho. Então, nós vamos, ó, unir aqui com a bordinha, levo meu fio para esse outro meio, que é na oitava carreira agora, tá? Então, eu venho para esse outro centro, puxo aqui, ó, ele vai unir aqui a boquinha como se ela tivesse abertinha, tá vendo? E aí, eu venho aqui do outro lado, no cantinho, e vou levar já esse meu fio aqui para a altura do bracinho, tá? E vou puxar. Puxa, mas ó,
ajeita bonitinho. A gente quer que ele fique no formato certinho de boquinha, então a gente tem que ajeitar bonitinho para ele ficar, ó, como se ele estivesse com a boquinha aberta, sorridente, tá vendo? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês de uma forma melhor, tá? E agora nós vamos começar a fazer o bordadinho aqui no corpo, tá bom, gente? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, ó, eu saí aqui bem na basezinha do braço, na verdade eu posso subir até 2 carreiras acima, tá, ó. Subi um pouquinho para ele ficar mais perto aqui da parte de cima. Então, ó, subi 1, 2 carreiras para cima do braço. E vou fazer o seguinte bordado, ó. Eu vou passar na diagonal do ponto, aqui desse jeitinho, e sair do outro lado, ó. E volto aqui. Volto exatamente onde eu tava. A gente vai fazer como se fossem uns triângulos, tá? Vou sair novamente onde eu parei, ó. Certo? Fizemos aqui um pontinho. Agora eu vou fazer mais um aqui do lado, ó. Então eu saí na parte de baixo novamente, venho na parte de cima do próximo ponto, saio aqui do ladinho, puxo e volto nesse mesmo pontinho, tá vendo? A gente vai fazer só uma decoraçãozinha para ficar bem fofinho, né? Bem bonitinho. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de baixo, tá? Então eu vou levar o meu fio lá embaixo, perto da bordinha. Ó, vou puxar aqui, certo? Então eu fiz o bordadinho aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para esse lado das perninhas e também do outro bracinho, tá? Então lembre-se, o bracinho a gente conta 2 carreiras para cima e pega na terceira. Aqui na perninha nós vamos contar 1, 2, 3, 4 na quinta carreira. E nós vamos fazer, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem fazer até um pontinho maior. Então, ó, ao invés de pegar logo aqui, a gente pega um pouquinho mais para cima e sai do lado, ó. Olha a distância que eu tô pegando aqui, tá vendo? Então, a gente pega um pouco mais para cima e sai também um pouco mais para baixo, ó, para ele ficar maior, tá? E volta aqui, ó, a gente tá pegando 2 carreiras ao mesmo tempo. Venho aqui pro ladinho novamente, onde eu acabei de sair com o meu fio, tá vendo? E vou fazer outro bordado igual aqui. Então, eu pego 2 carreiras e saio também na lateral desse jeito, ó. E vou fechar aqui o meu Vzinho, ó. E assim a gente vai fazendo, tá, gente? Ó, certo? Ele ficou desse jeitinho, tá? Aqui eu vou, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui nessa parte de cima. Vamos ver se eu consigo fazer também mais um aqui, ó, como se ele estivesse virando uma dobrinha, tá vendo? Então eu joguei ele bem pra cá pro meio, vou trazer aqui, vou voltar, ó. Vou voltar nesse ponto anterior e vou fechar desse jeito. A ideia, gente, é como se eu estivesse fazendo algo bem artesanal mesmo, tá? Então ele vai ficar com esses bordadinhos mais tortinhos aqui na volta, mas é para ficar com esse objetivo de parecer que a pessoa realmente estava confeitando o docinho, né? Então fiz aqui, eu vou fazer essa outra perna exatamente igual e o bracinho também vou fazer igual que eu fiz aqui no início, tá bom? E volto com vocês. Ó, pessoal, tô aqui no finalzinho do braço, vou sair em alguma abertura entre pontos aqui do ladinho mesmo, ó. Aqui acabou ficando com 3 bordadinhos e aqui com 2, porque ele ficou mais larguinho desse lado, mas não tem problema, tá? Como eu falei, é o objetivo de fazer como se fosse, né, o bonequinho caseiro mesmo, ó. O nosso biscoitinho caseiro. Então, ó, feito isso, escondo o fio de sobra, dei os nozinhos igual do bordadinho dos olhos, tá? Corto e temos aqui então esse bordadinho todo da parte em vermelho. Agora nós vamos fazer uns botõezinhos aqui com verde, tá bom? Então, ó, com verde vamos entrar uma abertura entre pontos, vamos sair aqui bem no meio, ó. Aqui no pescocinho a gente vai contar depois da boca 1, 2, 3 carreiras abaixo da boquinha, tá? Nós vamos entrar com esse fio, esconder aqui também o nozinho, né? Deixa eu esconder aqui o nozinho verde. Puxo bem aqui, inclusive, para esconder, certo?
E nós vamos fazer preenchimento igual a gente fez do olhinho, tá, gente? Ó, eu poderia fazer pontinho rococó, mas eu preferi fazer desse jeito. Então, eu vou fazer, ó, ponto de preenchimento aqui, como se tivesse mesmo só colocado, né, a parte do corante, né, com a pasta americana, que geralmente o pessoal utiliza nessa hora, ou então algum chocolate, né, com corante. Ó, a gente vai preenchendo aqui, certo? Vou pular essa carreira, vou entrar aqui na carreirinha de baixo, sempre aqui no centro, tá? Ó, eu dei umas 5 passadas, tá, gente? Pra ele ficar aqui com a marcação. Pulei aqui 2 carreirinhas, na verdade, né? Venho aqui na terceira, ó, e vou fazer esse mesmo preenchimento. Então, a cada 2 carreiras, eu entro no final da segunda para poder fazer o preenchimento aqui no centro do corpinho, tá? E eu vou fazendo aqui, gente, até onde eu achar que tá bonitinho, né? Que tá parecendo como se fosse o botãozinho, né, da roupa. E eu vou fazer aqui mais um aqui na parte de baixo, tá bom? Então, eu vou pular 2 carreirinhas e fazer mais um nessa parte de baixo, tá? Então, eu vou fazer, volto com vocês e a gente continua. Ó, gente, fiz aqui, ficou desse jeitinho. O que que eu vou fazer? Eu posso fazer mais uma camada aqui, ó, embaixo da parte vermelha, também em verde, para dar outro destaque, se quiser. Mas o meu eu gostei do jeitinho que ele tá aqui, assim. Então, o que que eu vou fazer, gente? Pra gente pendurar, por exemplo, em árvore de Natal, eu vou levar o meu fio aqui pro topo, bem aqui em cima, ó. Vou levar o fio verde mesmo, que é para dar um destaquezinho também nessa parte. Se vocês forem fazer só para colocar numa cestinha de Natal, para deixar decoradinho, assim, colocar na mesa no Natal, não precisa fazer essa parte. Só dá o arremate igual a gente fez dos outros bordados, esconde o fio e ele vai estar prontinho. Se você tem o objetivo de colocar ele na árvore de Natal, aí sim faça o que eu vou fazer agora, tá? Então, eu trouxe meu fio aqui pro topo, eu posso até trazer mais aqui na frente, né? Para não ficar tão para trás. E o que nós vamos fazer? A gente precisa fazer a argolinha aqui, ó, para finalizar, tá? Então, eu vou dar, ó, mais ou menos uma distância de 3 dedos aqui para ficar certinho. Seguro com a minha mão a distância que eu escolhi. Venho aqui, ó, no próprio pontinho, tá? E nós vamos aqui dar nozinho de arremate, ó, segurando todo mundo junto. Eu ainda tô segurando aqui, ó. Tô prendendo aqui com os meus dedos, tá? Ó, dei uma passada, não dei nó porque meu fio enroscou. Venho aqui novamente, ó, posso passar aqui por dentro da própria argolinha. Agora eu seguro ela aqui do meu lado. Venho nessa argolinha que eu fiz agora e dou um nó, ó. Dei um nozinho aqui. Ele vai prender, ó, o fio desse jeito e não vai soltar, tá? Venho aqui, continuo segurando e vou dar mais um nozinho, ó. Dei um segundo nó. Se vocês quiserem, podem dar até 3, 4 nozinhos, tá bom? Aqui pra mim já tá bom o suficiente, tá vendo? Já tá bem colocadinho. Venho aqui, escondo o fio de sobra por dentro dele. Venho com a minha tesoura e corto. E finalizamos aqui o nosso especial de 10.000 inscritos, fazendo aqui a nossa primeira peça de Natal desse ano, né? A gente fez aqui então o biscoitinho, né? Que é o famoso biscoitinho de gengibre, que tem muito nos Estados Unidos, né? Que agora também tá bem difundido aqui já no Brasil. Então ele tá aqui prontinho para decorar a árvore de Natal. Como eu disse para vocês, se vocês quiserem só deixar na mesa, né, na cesta do Natal, não coloca essa parte, né, para pendurar, deixa sem. Ou então, se quiser fazer chaveirinho, também é uma ideia super legal para dar de lembrancinha no Natal, né? Bem bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso especial e essa então foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam aqui pelas peças de decoração natalinas no canal.
É sempre importante receber o retorno de vocês, então deixa o gostei. Se você ainda não faz parte dos 10 mil inscritos aqui do canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos que virão, né? Então, se inscreve aí, ajuda o canal a crescer ainda mais, né? E muito obrigada a todo mundo que já está aqui há um tempão, aos novos, muito obrigada de coração, como eu já disse anteriormente. Continuando a lista aí do pessoal que eu vou agradecer, tá? Eu quero deixar um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, mais detalhado os agradecimentos hoje, né? Porque eu sempre faço especial agradecendo algumas pessoas, mas não é tão detalhado. Então eu vou continuar aqui as parcerias do canal, né, que a gente tem com a Rafa do canal Mania de Artesã, a Maris do Manualidades da Maris. Muito obrigada, vocês que estão sempre apoiando aqui o canal. A gente tem uma parceria, né, que uma apoia a outra. Então, de coração, um beijo para vocês e muito obrigada. E anotei aqui no papel também o nome de todo mundo que está sempre aqui comentando, que de vez em quando aparece, aos novos inscritos que vêm aqui também comentar, falando que fizeram a inscrição através de algum vídeo do canal. Então eu anotei alguns aqui para agradecer. Então vamos lá. Primeira que eu vou agradecer é a Elaine Masqueto, que já é uma inscrita aqui, ó, há bastante tempo. Muito obrigada, inclusive, porque ela apoia vários vídeos aqui do canal. Então, muito obrigada, Elaine. A Vandilma, a Valdiane Crochê, a Isilda Rocha, a Ana Barros, a Alda Jardim, a Roseli Pereira, a Lourdes, que é recém-inscrita do canal também, muito obrigada, a Hilda Mendes e a Giovana Portelinha, tá? Então, um beijo para vocês, muito obrigada por estarem sempre aqui no canal, né? Algumas são recém-inscritas, que deixaram comentários aí ao longo desses últimos tempos, então eu trouxe para vocês aqui esses agradecimentos hoje um pouquinho mais detalhados, porque são pessoas que deixaram comentários muito legais para mim, então muito obrigada mesmo de coração, sejam sempre todos bem-vindos aqui no canal, que continue, que eu possa trazer cada vez mais vídeos aí com melhores conteúdos para vocês, para que a gente continue fazendo o canal crescer, tá bom? Um beijão, gente, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estão aqui sempre, de coração, e até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau!